Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, quarta-feira, 9 de junho, vamos iniciar uma live importantíssima com o psicanalista Norton da Rosa Júnior, que é membro da Associação Psicanalítica. Opa, Norton tá aí. Norton, eu já vou aceitar a tua entrada. Vamos lá. Aqui. Acho que vai dar certo agora. O Norton já tá entrando. Que maravilha, Norton. Opa! Olá, Michele. Seja bem-vindo, Norton. Quanto tempo, obrigado. Não? Pois então, uma alegria estar aqui contigo hoje. Que bom. Deixa eu te apresentar então, pessoal. O Norton é psicanalista, membro da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, do Instituto Apoa, doutor em Psicologia Social e Institucional pela URGS e também compõe o corpo docente da pós em Psicanálise da Clínica e Cultura, do Hospital Santa Catarina de Blumenau, né? E a ideia hoje, né, a live hoje, assim, eu estou bem empolgada, Norton, obrigada por ter aceito o convite. O livro do Norton, pessoal, intitulado Perversões, é um livro incrível, e eu queria começar falando um pouco sobre o livro, tá, Norton? Claro, fica à vontade. O título da live de hoje, então, Perversões, o desejo do analista em questão. Norton, eu queria dividir as minhas perguntas em 3 pontos, se não der tempo hoje a gente faz uma segunda live, para poder aprofundar. Eu acho que a ideia é a gente não correr no tempo, mas a gente poder entrar em temas importantes. Na tua apresentação do livro Perversões, publicado recentemente, tive a oportunidade de escutar o Norton falando no Congresso Nacional da POA sobre o livro. Lembra, Norton? Sim, lembro, sim. Isso. Na primeira parte, na apresentação, tu coloca assim, né? Problematizar a clínica com as perversões consiste em uma questão ética, pois esse campo encontra-se impregnado de moralismos e preconceitos. É comum encontrar posicionamentos categóricos de que as pessoas, que os perversos não buscam análise, não sofrem, apenas gozam em função dos males causados às suas vítimas. Os raros que procurariam uma análise estariam apenas buscando algum ganho para fazer uso em manipulações tendenciosas. Embora reconheça sua pertinência clínica, não estou totalmente de acordo com tais afirmações. Queria que tu entrasse nesse ponto primeiramente. Vamos lá, Norton, que me parece que é o argumento do livro, né? Olá, Michele, boa noite. Queria inicialmente te agradecer o convite, a oportunidade de poder estar aqui contigo, conversando sobre esse tema tão complexo, né? E ao mesmo tempo tão importante para a nossa clínica, especialmente nos dias de hoje. Porque nós passamos a ouvir essa palavra perversão com mais frequência na atualidade, né? Nos meios de comunicação, na mídia escrita, televisiva. Talvez no Brasil nunca se falou tanto em perversão, em desmentido, como estamos falando agora. Então eu te agradeço muitíssimo o espaço, o desejo de fomentar essa discussão, e te agradeço também por tu começares por essa passagem do livro, por essa abertura do livro, porque o tema da perversão, ele é um tema que de certa forma toca em extremos, né? Ou as pessoas se fascinam, geralmente a gente vê 2 tipos de reação, ou as pessoas se fascinam pelo tema, acham muito interessante, ou produz uma espécie de ojeriza, de repúdio, né? De um certo mal-estar, de não querer saber disso. Quando eu comecei a pesquisar esse tema, e a partir dos impasses que iam surgindo também na minha clínica, eu me dei conta que essas eram reações assim muito comuns, e que de alguma forma a gente ficar fixado numa posição ou noutra não nos ajuda a avançar nessa questão. Mas é um tema recheado de moralismos, de preconceitos, de adjetivações, né? Muitas vezes vinculado a uma certa concepção de determinadas atipias sexuais ou de determinados comportamentos que por vezes se associam mais à psicopatia do que à perversão propriamente dita. Enquanto estrutura. Enquanto estrutura. E é curioso, Michele, porque... E aí tem um fenômeno muito brasileiro, eu gostaria de começar tocando um pouco nisso, né?
Porque embora seja consenso entre os psicanalistas de diferentes escolas, que trabalhamos com a noção, pelo menos até então, de 3 estruturas: neuroses, psicoses e perversões, e nesse sentido parece que é consenso, há um certo consenso também, que me parece perigoso, de que tem a ver com isso que tu começaste falando, né? De que perversos não procuram análise, ou se procuram, não ficam, não se mantêm em tratamento. E é curioso porque esta é uma afirmação que é muito comum, especialmente no Brasil. Especialmente no Brasil. Porque nos últimos 20, 30 anos, se nós formos ver os eventos promovidos pelas instituições psicanalíticas, grandes eventos em torno do tema da perversão, é muito escasso, é praticamente inexistente. Publicações... Sim, a produção é pouquíssima. A produção... E durante um tempo ainda associado à homossexualidade. Tu lembra isso? Claro, na década certamente. de 90? Isso, na década de 90 ainda, né? Então, nós temos uma produção muito escassa, uma pesquisa, uma produção escrita muito escassa, uma produção de eventos também, especialmente no Brasil, pouquíssimos, raríssimos, mas isso é importante dizer que não é uma realidade nem na França, nem na Argentina, nem nos Estados Unidos. Ou seja, o tema da perversão parece que desperta mais interesse entre pesquisadores em outros países. Mas é curioso que muitas vezes, embora a gente reconheça as 3 estruturas, há uma certa recusa ao reconhecimento da perversão, de que as perversões seriam tratáveis, né? Ou que o perverso procuraria tratamento. Muitas vezes se diz que ele procura em nome de um certo benefício próprio, de um certo gozo específico, ou porque passou por um abalo, um dano subjetivo muito recentemente, ou porque busca também alguma espécie de benefício junto à justiça. Mas eu tenho acompanhado a produção internacional acerca desse tema e os eventos... Só uma pergunta, tu acha que isso passa pouco pela história e pela história da Constituição do Brasil, mas muito marcada por uma lógica perversa? É fundamental essa questão, porque eu tenho me interrogado justamente sobre isso, né? O porquê. O porquê dessa escassez de interesse, o porquê de nós recorrermos ao termo perversão, quando geralmente vamos fazer alguma espécie de injúria ou de adjetivação a alguém, porque é curioso, porque ao mesmo tempo que se recusa que os perversos buscam tratamento ou não ficam, muito facilmente se chama o outro de perverso também. Então, qual a concepção que se tem de perversão? Né? Eu acho que essa tua pergunta é fundamental, Michele, para que a gente possa avançar no tema, especialmente no Brasil. Quais as respostas que eu tenho encontrado acerca disso? Tem um determinado momento que o Lacan, além dele fazer aquela clássica afirmação paradigmática no campo das perversões, que o perverso é aquele que se faz instrumento do gozo do outro, o Lacan vai nos dizer também que o perverso recusa a diferença, que a posição perversa recusa a alteridade e tende a colocar o outro na condição de objeto inanimado, tende a não jeito do campo do outro. Então... Seria a minha segunda questão. Pois é. Tu já está adiantando ela. Tá, mas vou tentar responder a primeira dessas duas afirmações. Claro. Tá ótimo. 4 pontos que me ocorrem em relação a isso. Primeiro, essa coisa de colocar o corpo do outro no lugar de um objeto inanimado e de recusar a diferença, de fazer do outro uma coisa. O primeiro ponto, que eu acho que nos ajuda a pensar a particularidade da cultura brasileira, é a nossa herança escravocrata do Brasil colônia. Como lidamos com o corpo do negro, do preto na cultura brasileira, que ainda continuam sendo aqueles que são os mais exterminados, os mais objetalizados. Um segundo ponto que me ocorre é a herança também da nossa ditadura, da nossa cruel ditadura que tivemos no nosso país, que se lidou com o corpo do outro de uma forma totalmente
objetalizada, desreconhecendo um sujeito no campo do outro. Tá? E mais curioso e mais danoso em relação a isso é que os torturadores da ditadura não foram julgados até hoje. E pelo contrário, nós elegemos um presidente da República que tem como seu livro de cabeceira o livro de um torturador e que em pleno Congresso Nacional, tá, fez homenagem a um torturador. O terceiro ponto, e eu vou tentar ser breve... Gravíssimo, né? Mas Norton, gravíssimo, precisa marcar, gravíssimo. É impensável isso na ordem civilizada. É a barbárie, né? É barbárie. Total estado de barbárie. O terceiro ponto que me ocorre, Michele, é a violência policial. O Brasil se configura há mais de uma década como uma das polícias, como a polícia que mais mata no mundo. É bem verdade também que é a polícia que mais morre. Mas vejam, a polícia que mais mata e que carrega também uma herança de tortura. Tá? É muito comum denúncias de tortura no Estado brasileiro. E um último ponto que me ocorre em relação a isso, talvez um penúltimo, é a violência contra o corpo da mulher. A objetalização do corpo da mulher no nosso país, que se configura também como um dos países com maiores índices de violência doméstica no mundo. E talvez... Que agora na pandemia... Aumentou mais. Dobrou, né? Dobrou. E eu acho que tem um outro ponto que talvez nos interesse em relação a isso, é a própria formação dos psicanalistas, né? Em que medida o tema da perversão é algo que os analistas podem reconhecer como um tema fundamental, tanto para pensar a sua clínica quanto a sua própria formação. O Gerard Pommier tem uma afirmação que eu acho muito interessante, que ele nos diz que a gente precisa fazer face à perversão. A gente não deve fechar a porta dos nossos consultórios em relação à escuta dos perversos. Agora, para isso, a gente precisa repensar que concepção nós temos de perversão do ponto de vista psicanalítico. Me estendi um pouco, mas a tua pergunta me levou a isso. Perfeito. Pode seguir, Norton. Pois então, que concepção nós temos em relação à perversão? Porque, Norton, só deixa eu fazer uma pequena observação. Eu acho que tu traz essa pequeno recorte histórico, é uma marca importante, porque, de alguma maneira, o que tu está apontando também, uma certa legitimação dessa violência contra alguns corpos que, de uma maneira velada, fica autorizada. Pobre pode morrer, negro pode morrer, mulher pode morrer, quer dizer, né? É isso. Isso está autorizado, mas de uma maneira velada. E é interessante, né? Porque o quanto, quer dizer, a lei simbólica, o quanto isso também aponta para um certo estado de barbárie própria, o que Freud apontava no Totem e Tabu. E aí eu preciso lembrar uma frase que eu gosto muito, que é do Paulo Endo, que diz assim: no Totem e Tabu nós não temos pai, nós temos mãe toda gozante. Eu acho que faz sentido nessa lógica que tu está apontando. Não me parece que é o acaso, a associação que te ocorre. Sim. Aí é importante tu trazer isso. Quer dizer que é um fracasso da lei simbólica, né? Total. Sim. O que está valendo aí é a lei arbitrária da mãe toda gozante. O Lebrun... Um sujeito que se faz instrumento para satisfazer essa mãe. O Lebrun tem uma proposição naquele livro dele, A Perversão Ordinária, de ao invés de falarmos em perversion, de falarmos em inversão da mãe, né? A merversion. Eu acho que aí tem um ponto interessante a ser explorado, né? Porque isso de recusar um sujeito no campo do outro, de tomar o outro como um objeto, fazendo um instrumento de gozo, eu acho que aí tem uma formulação importante, inclusive para a gente poder pensar como isso se materializa no laço social. Porque, certa feita, o Charles Millman fez uma determinada observação em relação a isso,
dizendo que se recusamos tanto a discussão acerca da perversão, é porque talvez estamos muito mergulhados nela. Eu acho que isso é algo que se dialoga com o nosso tempo, sabe? Embora depois de 2016, e eu finalizo o meu livro dizendo isso, depois mas eu tinha mais... golpe... Ai, me cocei agora, Norton. Vai lá. Tem uma questão interessante, retomando um texto da Maria Itaquel, de muito tempo atrás, onde ela vai falar assim, né? O que permitiu, né, a Freud, né, quer dizer, de alguma maneira, produzir uma teoria sobre as histéricas, né, enfim, uma narrativa sobre elas, né? Quer dizer, e mais, por que a histeria naquela época aparecia como um sofrimento? Porque justamente o laço social da época era um laço completamente dominado pelos homens, né, obsessivo. Agora é interessante porque, veja, como falar de perversão num laço social que ele é perverso? Acho que é uma questão importante, né? Porque é quase como se isso que é da ordem da perversão, Norton, fica da ordem da normalidade, assim, da normalidade no sentido assim, do aceito. Não vou usar normal porque não cai bem, tá? Isso fica da ordem do aceito, passa a ser uma prática comum da vida cotidiana. Agora é interessante, e aí a minha provocação para ti, o quanto, e se a gente poderia pensar dessa maneira, que numa lógica em que o laço social é perverso, se o efeito nos sujeitos ali inseridos não seria uma certa lógica paranoica. Mas segue lá, claro, vamos ver o que vai vir para ti. Sim, eu acho que aí tem uma discussão interessante, que é o quanto a perversão faz borda também com outras estruturas. Em dado momento... Oi? Tá me ouvindo? Tá cortando, Norton, tá cortando um pouco. O pessoal tá cortando, eu também, ou sou o Norton? Norton, fala. Vamos ver se voltou. Oi. Pelo menos pra mim sim. Pessoal, escreve aqui. Espera aí. Tá cortando, vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, Pessoal, se porventura cair ou travar a live, a gente reinicia de novo, tá? Não há problema algum, isso acontece com muita frequência, tecnologia faz parte, tá? A gente não desiste, tá? Se cortar, a gente começa de novo. Tá bom, pessoal? Vamos só aguardar, ver se a conexão do Norton volta. Norton, é somente tu que tá cortando. O pessoal tá escrevendo aqui. Norton, quer reiniciar? Norton. Quer reiniciar de novo, Norton? Oi, Michele. Voltou? Oi. Voltou. Geralmente isso não ocorre. Estranho. E o pessoal escreveu ali que era só tu que tá cortando. Se acontecer, a gente... Não, mas se acontecer, a gente começa de novo. Tá bem. Aí tem mais uma hora pra falar. Por favor. Vamos lá. Pois então... Tá me ouvindo? Muito bem agora. Tá bem. Obrigado, Norton. Então, tu colocaste uma questão e daí veio o corte aí, e agora estou tentando me recompor aqui, mas nós estávamos falando, você lembra aí qual era a questão que tu tinha colocado? Sim, a questão não há social perverso, quanto a perfeição, ela se dissemina, e que se a gente poderia pensar que de alguma maneira o efeito produzido por essa lógica perversa não seria uma certa paranoia social. Sim. Pois então, nesse livro que eu escrevi um capítulo também falando sobre alguns equívocos diagnósticos meus. Eu acho importante também a gente falar dos nossos equívocos na clínica. Claro, né? claro. Alguns equívocos diagnósticos que eu supus que se tratassem de uma perversão, e não se tratava de perversão, se tratava de uma paranoia. Importante tu trazer essa questão,
porque em alguns momentos um funcionamento perverso pode ser uma forma de defesa, de arrimo, de contenção de uma lógica paranoica. E às vezes isso nos confunde. Perfeito. No diagnóstico, sabe? Assim que como lindo isso, Norton. Incrível isso que está falando, incrível. Eu me dei conta de alguns equívocos diagnósticos que, por vezes, eu me equivoquei em relação a isso. Assim como isso que Lacan nos fala de que o perverso tende a colocar o outro no lugar de objeto inanimado, pode também nos causar uma certa dificuldade de hipótese diagnóstica em relação a algumas neuroses obsessivas. Porque claro. Você sabe, né, que o obsessivo, por vezes, não gosta que o outro se mexa muito. O obsessivo, por vezes, tende a colocar também o outro no lugar de objeto inanimado. Então, o diagnóstico... Sim, porque tira ele do controle, né? Tira ele do controle, claro. Então, como isso se manifesta no laço social, eu acho que aí tem um terreno interessante de poder pensar. Conrado Caligares, que teve uma produção muito importante no que diz respeito também ao campo das perversões, ele nos chamou a atenção do quanto uma estrutura neurótica pode entrar numa espécie de montagem perversa. Tá? Te recorda disso? A paixão pela instrumentalidade, todo o trabalho dele através da Hannah Arendt também, né? E esse trabalho foi um trabalho muito importante, assim. Mas assim, Norton, mas não precisa ir muito longe. É só lembrar, por exemplo, da tomada freudiana da criança com perversa polimorfa. Claro. A criança que anula outra criança para se fazer um adulto. Claro. Isso é o que mais acontece. Sim. As crianças são extremamente cruéis umas com as outras. Sim. Pois então, e eu queria chamar a atenção também para a dupla face, e na época eu disse isso para o Contardo, né, quando ele ainda estava vivo, a dupla face dessa formulação dele, porque de um lado tem algo super importante nisso que ele traz, tá? Que a gente reconhece na nossa clínica, mas isso também contribuiu no cenário brasileiro para que se dissesse comumente, não, mas esse negócio de estrutura perversa não existe. O que existe são montagens perversas numa estrutura neurótica. Né? Então é importante tu trazer essa questão da perversão polimorfa, porque Freud ele nos chama a atenção para pensar a perversão como constituinte da psique. A perversão faz parte da nossa constituição psíquica. Né? Ou seja, a perversão não nos é, de modo algum, totalmente estranha. Por isso que é também importante que no transcorrer de um processo de análise, o analista possa fazer a leitura, escutar, se interrogar sobre as suas próprias montagens perversas. Né? Não só na sua condição de vítima da suposta perversão do outro, mas o quanto ele se vê também na condição de agente. Mas veja, mas agora tu responde o porquê que se produz tão pouco sobre perversão no Brasil. Porque a gente costuma sempre se ler como vítima da perversão de um outro. Isso. Claro. E, bom, eu acho que esse é um das delicadezas da discussão dessa temática, né, que é poder se interrogar sobre as suas próprias formas de gozo. Né? Porque quando Lacan chama atenção sobre os paradoxos do gozo, ele vai nos chamar a atenção para uma modalidade fixa de gozo na perversão. Na verdade, isso já estava em Freud, né, Michele? Quando tem aquele texto clássico, Os Três Ensaios, quando ele vai falar das aberrações... 1905. Quando ele vai falar das supostas aberrações sexuais, ali ele tem uma definição. Ele não tinha ainda elaborado o conceito de Verleumdung como um mecanismo de defesa específico das perversões, né? O desmentido da castração. Mas tem algo muito precioso ali, quando ele vai tentar fazer a distinção entre um fetiche que ele reconhece como sendo normal
normal, naquela época, situado no campo das neuroses, e um fetiche que ele vai chamar de patológico, relacionando com as perversões. É muito interessante aquela passagem. Ele cita uma passagem do Fausto, de Goethe, onde ele fala de um sujeito que eu não vou falar literalmente, até porque não lembro, tá? Eu vou colocar... Conta aí, vai! Com as minhas cores, né? Ele fala de um sujeito que está um tanto distante da sua amada, mas está com um echarpe da amada, né? Tá sem vê-la, mas está ali com um echarpe dela, e ele se enamora daquele echarpe, e ele se masturba com aquele echarpe, mas ao fazer isso, aquilo produz uma transposição imaginária à pessoa amada. E ele vai chamar isso de fetiche normal. Ou seja, o gozo não se encerra no suposto objeto. O gozo está relacionado a uma transposição metafórica. E o fetiche patológico é o objeto pelo objeto. Sim. É a pantufa pela pantufa. Tá, mas aí eu acho que aí tem um ponto importante, que também essa dificuldade no Brasil de tratar disso, né? Porque de alguma maneira, quer dizer, é a lógica da redução do outro à condição de objeto. É isso. Total. A aniquilação do outro, a destituição, veja, e aí é preciso lembrar também, Norton, que foi a operação dos campos de concentração, dos regimes totalitários, né? Porque de alguma maneira, acho que também aí tem uma pergunta, né? Quer dizer, porque assim, de alguma maneira, quer dizer, tem muitas perguntas, Norton, a gente vai ter que fazer outra, desculpa. Vamos lá. São muitas perguntas, mas assim, de alguma maneira, qual é o lugar privilegiado de um perverso? Lugares de poder. Lugares de poder. Que são lugares em que dão a ele a possibilidade, estou falando perverso de estrutura mesmo, sim. Dão a ele a possibilidade, primeiro, de que ele se torna o senhor de toda razão, percebe? E aí eu acho que tem algo importante, que é não confundir, porque de alguma maneira, quer dizer, é quase como, da mesma maneira que a gente fala de uma realidade ficcional na neurose, a gente também precisa falar de uma realidade ficcional na perversão. Quer dizer, o sujeito acha que ele está com razão. Ou quem sabe, né, Hitler, quando, por exemplo, fez o que fez, ele assim, eu vou inventar uma justificativa. Não, o cara achava mesmo que tinha que eliminar pessoas na vida para poder privilegiar outras. Cara, tem um idiota chamado Alexandre Garcia, desculpa nomear, mas é público na rádio. Meu Deus, falando absurdo todos os dias. Porque a meritocracia é importante. Ei, sabe que o efeito que me dá, Norton, é vontade de vomitar. Eu digo rádio. Porque me dá vontade de vomitar. Esse é o efeito que me causa. Tu entende? Porque é uma certa lógica em que o absurdo se torna possível e justificado. Claro. E aí eu acho que, de alguma maneira, isso também cria aí uma certa dificuldade. Desculpa, pra entender Bolsonaro. Não sei, cara. Se eu atenderia, você dá um tiro nesse fulano, por favor. Assim, sentido metaforicamente, por favor. É assim, é claro que quando eu digo dar um tiro, é porque assim, tomada de raiva e de ódio de um absurdo desse, porque assim, é muita gente pagando o preço pela loucura de um. Mas veja, uma loucura chancelada, né, Norton? Fala um pouquinho disso, assim, porque veja, eu acho que esse é o ponto que é o quiprocó da história com a perversão. Eu acho que duas coisas me ocorrem, assim, Michele, por associação a partir do que tu está trazendo, né? Uma delas tem a ver com essa questão da pornocracia, quando o obsceno invade a cena pública. Claro. É o que a gente está vivendo, né? Mas antes disso, de entrar um pouquinho na pornocracia, eu queria trabalhar um pouquinho essa questão que tu traz da relação de poder, porque isso que Lacan nos propõe, que o perverso busca restaurar o suposto objeto perdido no campo do outro, tá? E isto é o que sustenta a sua forma fixa de gozo, né?
de supor, deter o saber de como fazer o outro gozar. Eu acho que dialoga muito com isso que tu está trazendo, no que diz respeito a essa posição do imperativo do gozo através do exercício do poder, né? Porque quando Lacan vai trabalhar o esquema sádico, né, lá no seminário, lá nos escritos, no texto Cântico Sade, é interessante que ele vai fazer uma inversão, né? Ele vai dizer que Sade, em vida, na verdade, ele foi um masoquista, o que é curioso, né? Porque acabou ficando 3 décadas preso, né? Não foi tapeado pela própria fantasia. Mas quando ele fala no esquema sádico, ele mostra isso do sujeito que se coloca na condição de objeto para localizar a divisão subjetiva do outro, na ilusão de remover a sua castração. Buscando ele aponta a falta no outro para não precisar reconhecer a sua. Não reconhecer. E é nesse sentido que desestabiliza tanto o outro, né? Claro, porque o outro fica faltante e ele completo. E é como se o outro achasse que ele tivesse alguma coisa de errado. É quase como assim, Norton, para de usar cueca, Norton. É um absurdo isso. Homem não usa. Tu entende? E aí o Norton começa a usar calcinha. Tu entende? É nesse nível de loucura. Porque o que acontece, né? Também eu acho que também tem algo importante aí, né, Norton? Que esse tipo de lógica também se institui numa lógica que ela é privada e que a referência ao outro social desaparece, né? Sim. Porque quem passa a encarnar o outro social é o perverso. Ele sabe o que é melhor para o outro. É que naquele seminário 17, né, o avesso da psicanálise, tem uma formulação do Lacan ali, quando ele trabalha os 4 discursos, que sempre me pareceu preciosa, assim. Só um exemplo, tá? Sim. Tá? Na pandemia, Bolsonaro diz assim, gente, foi o público que disse, percebe? Esquece a pandemia, esquece o outro social, não existe terceiro social. Eu tô falando pra vocês, eu sou a lei, é só uma gripezinha, vamos pra rua. É um exemplo disso que eu tô te falando. Claro. É que nesse seminário, Lacan vai nos dizer que para avançar no laço social é preciso uma certa entropia, é preciso uma perda de gozo. Tá? Agora, o perverso não está disposto a isso. Tá? A lógica é sempre ganhar e usufruir do outro e descartá-lo quando esse outro não lhe convém mais. Só que nós vivemos hoje no laço social aquilo que o Dufour fala na Cidade Perversa, a pornocracia. É quando o obsceno invade a cena pública. Né? Com aparente... Qual o livro do Dufour está falando? A Cidade Perversa. Tá. Cidade Perversa, né? Quando ele nos diz que a pornocracia invade a cena pública com aparente legitimidade. Tudo pode ser dito, sem que haja consequências. E a noção de verdade ou de mentira pouco importa, porque eu posso dizer isso 1000 vezes até que isso possa supostamente virar uma verdade, que essa era a lógica da propaganda nazista. Né? Então, quando o obsceno invade a cena pública... E lembra, no Brasil, as propagandas da Liga Brasileira de Higiene Mental em 1923, né? Sim. É ela mesmo shows, se ela mesmo história. Sim. É que o Brasil... E também aí entra numa certa particularidade brasileira, né? Eu acho que se chama nazismo tropical. Eu vou ver depois ao certo, mas acho que é esse o título de uma tese de doutorado que trabalhou a constituição de o maior partido nazista fora da Alemanha, ocorreu no Brasil perto da década de 30. Tá? Claro. Então nós tivemos aqui no Brasil a constituição do maior partido nazista constituído formalmente fora da Alemanha. Então tem algumas coisas que nos fazem pensar também do que ordena... Mas é lindo, né, Norton? Porque não é à toa a nossa associação na live de hoje, porque a gente está retomando o quê? Uma lógica higienista. Claro. Percebe? Que se realiza nessas modalidades de prática.
Sim. Porque hoje é um higienismo velado. Percebe? É uma autorização à morte desses indesejáveis, mas não de uma maneira, né? Diz assim, a gente cuida, né? Mas deixa eu morrer. Segue, Nota, desculpe. Pois então, eu queria também pensar junto com vocês, contigo, com as pessoas que estão assistindo. Tu mencionaste no início esse congresso que teve da APOA, que foi o congresso comemorativo aos 30 anos da APOA, que nesse evento eu procurei apresentar lá um trabalho que na época eu chamei de 4 proposições para pensar a perversão na atualidade, né? No sentido de poder, talvez, repensar um pouco a partir de que elementos a gente levanta uma hipótese diagnóstica de perversão. Né? Claro que a gente sabe que a hipótese diagnóstica se dá só na transferência, a partir do Agora e mais, né, Norton? O que, na tua experiência clínica, depois se puder abordar um pouco isso junto com essas 4 proposições, exemplos assim de casos de perversos que procuraram e o que se produziu aí nessa lógica que faz com que ele procure um analista. Porque, por exemplo, né, fiz uma live com a Sheina Vasconcelos, poderia ler um livro de autoajuda, podia procurar um coach, mas por que uma análise? Claro, sim. Porque, bom, claro que a gente sabe que a hipótese diagnóstica em psicanálise só é possível a partir da transferência, né? A partir do lugar que o analista é colocado no discurso do analisante, o que está suposto ao analista, o que está endereçado ao analista. E acho que aí tem um dos elementos que pode nos ajudar a pensar a perversão, algo característico que se materializa nessa transferência, é o desafio ao lugar do analista. O desafio de que o analista possa efetivamente sustentar sua ética, no sentido de que tu me propõe que fale tudo que vem à cabeça, vamos ver se tu suporta o tudo mesmo. Porque o perverso vai tomar ao pé da letra o tudo. A gente sabe que falar tudo que vem... A gente sabe que falar o tudo é impossível, né? Mas o perverso vai tomar isso ao pé da letra para ver o quanto o analista realmente sustenta a ética que ele propõe, ou o quanto o próprio analista é um impostor. Porque tu me solicita que fale tudo, mas quando eu digo tal e tal coisa, tu me interditas. Sim, mas sabe o que eu lembrei? A passagem inicial do Freud. Quando Freud se dá conta da transferência amorosa e erótica das histéricas, o Breuer, fundamentalmente, o Breuer saiu correndo, morrendo de medo. E Freud encara, porque eu acho que esse é o ponto. Sim. Né? Quer dizer, né? Fale tudo que vem à cabeça, aí o cara fala e sai correndo. Pois é, a proposição do Pommier, vamos encarar a perversão. Não vamos fechar a porta dos nossos consultórios. Agora, que concepção nós temos de perversão? Me parece que nessa transferência, em algum momento também, nesse imperativo de gozo, que o perverso de alguma forma está tomado por isso, que não basta falar, é preciso mostrar. A Queiroz tem um livro muito importante que se chama Clínica da Perversão, e ela toca muito nisso. O imperativo da mostração do gozo, é preciso demonstrar, é preciso mostrar. E talvez este seja um dos motivos que é tão difícil a escuta com uma posição perversa, porque em algum momento o sujeito vai tentar localizar a própria divisão subjetiva do analista para que ele responda supostamente como um cidadão, como um pai, como... E mais, ele também vai tentar reduzir o analista a um objeto. A um objeto, claro. No sentido de ficar ou na posição de gozo, de espectador, ou na posição de cúmplice. E como ocupar uma posição que não seja de espectador desse gozo, ou até mesmo de cúmplice de determinadas montagens perversas. Por isso que eu tentei, Michele, falar nesse livro sobre perversões no plural. Claro. A gente fala de neuroses e psicoses no plural, e perversão a gente não usa o plural. Perfeito.
no sentido de reconhecer que talvez algumas são tratáveis. Outras não. Outras não. Oi, tá cortando de novo, Norton. É mesmo? Pouquinho, tá cortando pra vocês também, pessoal. Tu tá dando voltinha assim. Agora voltou. Beleza. Tu estás me ouvindo bem? Muito bem. Perfeito. Então, no sentido de poder reconhecer que algumas são tratáveis, não necessariamente todas. Assim como nem todas as neuroses são tratáveis. E tampouco todas as perversões são tratáveis. Sim. E agora depois eu posso entrar nisso também num outro momento, lançando um livro sobre as pedofilias, também no plural, justamente para poder pensar a possibilidade de que talvez algumas posições pedófilas sejam tratáveis, outras não. Mas antes eu quero falar das 4 proposições. Vai lá. Rapidinho. Freud... Vai, temos tempo, segue. Freud, Lacan, Sacer-Masoch e Sade. São tudo formulações deles que nos ajudam a entender a lógica da posição psíquica perversa. Freud, com o clássico enunciado, o perverso é aquele que reconhece e desmente simultaneamente a castração. Tá? Eu sublinho esse simultaneamente. É ao mesmo tempo, não é em 2 tempos. Freud era genial. Freud não usava as palavras por acaso. Tá? O perverso reconhece e desmente ao mesmo tempo. Lacan. O perverso se faz instrumento do gozo do outro, buscando restaurar a falta no outro. Masoch. E essa eu acho genial, essa formulação do Masoch, que está naquele livro A Vênus das Peles, quando vai aparecer o contrato masoquista, e ele vai dizer o seguinte, porque ele rompe com a ideia imaginária que nós temos do masoquismo, com aquela fantasia do casal sádico e masoquista, que isso na verdade é uma fantasia neurótica, não tem nada a ver com masoquismo e nem com sadismo, né? Tem nada a ver. Ele nos diz algo que eu acho brilhante. Aparece lá soltinho uma frase no texto dele que diz assim, ó, é verdadeiramente masoquista aquele que suporta tudo do outro, só não suporta perdê-lo. Cara, eu acho fantástico isso. É uma frase incrível. 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 Amplia a nossa concepção de masoquismo. Amplia. Claro. Incrível. Sabe, de suportar tudo do outro, só não suporta a perda do outro, tu estás te fazendo instrumento do gozo do outro. A gente vê como Lacan leu também no detalhe esses grandes autores, né? E para fechar, Sade, a filosofia na alcova, quando ele está falando da eugenia, do imperativo do gozo, tem um momento que estão sodomizando ali a jovem Eugenie, e eles dizem o seguinte para ela, não reconheça a dívida com os teus pais. Não te preocupa com as futuras gerações, apenas goze. Aí tem algo muito precioso, que é o imperativo categórico do gozo. Na perversão, tem uma espécie também de recusa à filiação, de recusa à herança simbólica. Perfeito, recusa à filiação e mais uma negação dos efeitos da sua posição na transmissão para outras gerações. Claro. Que é quase como assim, né? Me deixa gozar aqui. Não importa os efeitos que você vai causar no mundo, no outro, eu quero gozar. Ponto, sim. Não quero perder. E é isso, eu quero seguir nessa condição. Claro. Que é uma posição de total desresponsabilização, né, Norton? Claro. Sobre si, sobre o outro e sobre o mundo que vive. Total. Sim, porque é justamente essa sobreposição de uma lei particular à universal. Perfeito, claro. Não deixa eu gozar desse jeito. Não é eu gosto, como diz o Assum, porque é bom porque eu gosto. O particular se sobrepõe ao universal. Então, e essa é uma lei que o perverso, de alguma forma, tenta instituir, né? O seu gozo em detrimento dos outros. Não tem muita responsabilidade pode queimar a floresta, pode demolir tudo. Sim, porque eu acho que aí, Norton, tu toma um ponto fundamental, porque veja, na neurose também,
é interessante, né? Porque enquanto se trata de um gozo autoerótico, né? O Cazuza tinha uma frase interessante, né? Eu não faço mal a ninguém a não ser a mim mesmo. Lembra daquela frase do Cazuza? Uhum. Eu não faço mal a ninguém a não ser a mim mesmo. É uma música. Enfim, eu lembro chego a escutar a melodia. Uhum. E é interessante assim, né? Porque é quase como, quer dizer, o neurótico ele tem uma certa lógica aí porque, na verdade, a minha pergunta é o seguinte: tem menos a ver com neurose ou perversão, mas muito mais a ver, quer dizer, que todo mundo pode gozar do jeito que se quiser. Eu estou lembrando aqui do texto da Ana Costa, a medida do gozo comum, e não se trata de instituir uma medida comum de gozo para todo mundo, não é disso que se trata. Claro. Ou dizer que são gozos, tem gozos piores ou gozos melhores. Não é disso que se trata. Acho que tem uma questão aí que toca muito já que tu lembrou da Hannah Arendt, o quanto o meu gozo pode causar danos ao mundo e ao outro. Uhum. Eu acho que é por aí a questão que se coloca, né, sobre a questão da perversão, né? Porque, claro, por exemplo, se eu quiser ficar no meu quarto me masturbando, dizendo negro não é gente e tem que matar todo mundo, sei lá, né? Mas assim, eu acho que de alguma maneira, outra coisa é eu sair de alguma maneira criando seitas no mundo ou incitando pessoas a matarem negros. É de uma outra ordem, entende? Assim, porque eu acho que tem algo aí dessa lógica da horda primeva, e tem algo da ordem de uma barbárie, Norton, que precisa ser interditada. Uhum. Por quem? Por um pai? Não. Pela própria ordem civilizatória. Mas, e aí eu queria te fazer uma provocação: o quanto a gente, de alguma maneira, hoje se sente de alguma maneira impotente e numa certa posição infantilizada frente a isso que está colocado. Como se a gente fosse, aí volta a questão do início, vítima do outro, e se sente quase que nós instrumentos do gozo desse que está aí. Entendi. Não sei se faz sentido. Te fala um pouquinho. Não, acho que faz, porque quando eu trazia essa questão do SAD, de não reconhecer dívida com as gerações anteriores e tampouco com as futuras gerações. Com as futuras, isso. Que é a questão da responsabilidade com o simbólico, com o outro, né, com a cultura. Isso nos remete também a uma questão fundamental, que é a incapacidade do perverso em amar. Porque claro, amar, nesse sentido de dar o que não se tem, como Lacan nos propõe a quem não quer, né? É preciso, para se jogar num laço amoroso, é preciso se reconhecer minimamente faltante. É preciso reconhecer as próprias fraturas. É preciso se reconhecer numa posição de dívida também com o outro. Agora, claro, se o imperativo do gozo, o imperativo categórico do gozo é o elemento ordenador, e nesse sentido acho que foi uma sacada do Coutinho Jorge, quando ele vai fazer a distinção entre a fantasia... O Marco Antônio, né? E a fantasia perversa, né? Que é poder fazer a travessia de se reconhecer minimamente num laço amoroso. Poder se reconhecer claro, minimamente numa certa dívida com o outro. Sim, mas aí que tá. Aí eu tenho uma provocação para fazer. Pro Marco, meu parceiro do próximo livro que a gente tá lançando, eu, ele e Rosa. Uhum. Mas veja, se reconhecer num laço amoroso que não com a mãe. Claro. Percebe? Sim. É um laço amoroso com outro não materno. Claro. Né? Porque aí nisso tem um quiprocó danado aí. Né? Porque é quase como ele fica aprisionado a uma lógica de simbiose materna ali, né? Sim. E Lacan se ocupou... Ou seja, o dito poder, eu lembrei de um texto que eu escrevi, em que eu chamava Bolsonaro de bebezão, é isso. O que é um bebê senão aquele que dá o pezinho para satisfazer mamãe, dá a barriguinha para satisfazer mamãe? É que aí é essa lógica que Lacan propõe do falo como insígnia da falta, não como aquilo que se é ou se tem, mas aquilo que se busca e não se encontra. Aquilo que possibilita
a circulação fálica, né, e o agenciamento da posição desejante, né? Só que o perverso supõe que capturou o falo, supõe que detém o falo e vai ofertar isso para o outro, né? Claro. Tu trazias as questões de como... Claro, e aí uma provocação mais. E aí, quer dizer, qual é a bela, quer dizer, qual é o alvo, né? Quer dizer, o bom objeto do perverso, o masoquista, que quanto mais suporta os maus tratos do outro, mais fálico se torna. Porque a sua falicidade tem a ver com suportar a violência do outro. Percebe? Uhum. Eu consigo, eu posso, olha como eu sou poderoso. Sim. Percebe? Que é quase juntar fome com vontade de comer aí. Porque eu acho que está no seminário 16, tem um outro ao outro, quando Lacan vai falar da pulsão escópica e a invocante, pensando a posição do voyeur, do masoquista, do voyeur, do exibicionista, do masoquista e do sádico. É interessante que ele pega essas 4 posições para pensar a perversão. Em algum momento ele formula como a verdadeira perversão sendo o masoquismo, sabe? Isso de responder... Perfeito, Norton. Responder à voz do outro como um cão. Ele diz isso literalmente, né? O masoquista é aquele que responde ao mandamento do outro como um cão. E o sádico é aquele que lhe rouba a voz e tira a voz. Então, são elementos importantes assim para poder ampliar. Mas Norton, que lindo isso que tu falou. Que isso subverte uma lógica, né? Sim. Agora, isso que tu falou da responsabilidade, vamos pegar um exemplo muito simples que ocorreu na mídia nas últimas 2 semanas, né? Desse sujeito que foi lá pro Egito e ridicularizou aquela senhora publicamente, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, um gaúcho. Tá lembrado desse sujeito que foi lá e estava numa loja de papiros e ridicularizou essa senhora em rede nacional, em rede, e saiu no mundo inteiro e ele foi preso? Tu acompanhaste isso? Sim. Né? Uma situação que, bom, o vexame ao qual ele se colocou, e parecia que era algo constante, que ele fazia isso com frequência nas suas viagens, né? Mas tem algo ali que me chamou a atenção quando ele foi supostamente pedir desculpas para essa senhora, tá? E depois foi dar explicação. A explicação que ele deu foi que ele foi daquela maneira. A primeira explicação que ele deu é só quem tem maldade no coração para ver aquilo de uma forma pejorativa. Veja. Ele inverte. O responsável é o outro. Não é ele pelo dano que ele possa ter causado ao outro. O segundo ponto, ele só estava tentando ajudar ela. Claro. E o segundo ponto é que ele só foi assim porque ela foi muito simpática com ele. Sim, Norton. O responsável são os outros. E essa questão da responsabilização, de o sujeito poder se responsabilizar pelos seus atos, como Lacan insistiu nisso, né? Claro. Como Lacan insistiu nisso, de que o sujeito pudesse se responsabilizar pelos seus atos. E me parece que esse é um ponto importante na perversão. Sabe qual é a cena que me veio? Que ele não é ao caso, porque eu lembrei. Liga Brasileira de Higiene Mental, 1923. Lembra do filme O Bicho de 7 Cabeças? Sim. Que prende um adolescente que está fumando um cigarro de maconha, e aí aparece a cena do psiquiatra tomando uísque dentro do consultório. Ah, sim. Tu lembra dessa passagem? Vagamente, mas agora claro, que é um pouco isso, né? Quer dizer, e aí lembrando o Machado de Assis também, o alienista. Uhum. Ele prende a cidade inteira e fica só ele do lado de fora. Uhum.
Percebe que é como se, de alguma maneira, quer dizer, eu acho que nisso toca essa passagem inicial que tu traz, Norton, e aí me vem uma cena infantil, como se... Sabe aquela passagem de Santo Agostinho do irmão que olha com ódio para outro irmão? Né? E quer que esse outro morra. Quer dizer, eu acho que tem algo aí, de alguma maneira, do sujeito também, como se, de alguma maneira, ele ficasse capturado pela lógica de que ele pudesse, de fato, completar o outro. Percebe? E quase como o outro, o diferente, é um empecilho. Sim. Né? Porque eu te dar uma passagem absurda em Blumenau, um menino de 14 anos. O pessoal de Blumenau que está assistindo, bota ali na legenda. Vocês lembram? Um menino de... Não, 11. Vocês lembram disso? Ele cerrou o amiguinho, o vizinho. Ele matou... Ele cerrou. O amiguinho caiu, desmaiou. E ele cerrou o amiguinho vivo. Pela cintura ao meio. Ele esquartejou com um serrote. Tá dizendo aqui que travou. O meu ou o teu? Eu não sei, o pessoal está escrevendo aqui que está travando. Quem travou? O pessoal quer que a gente comece a live de novo. O pessoal escreve aqui, tá travando mesmo? Eu tô travada pra ti? Não, pra mim não. Pra mim também não. Engraçado, não apareceu isso aqui. Vamos seguir, qualquer coisa a gente para e começa. Estão dizendo que tá sem áudio. Pra mim travou, tá sem áudio, mas bem... Eu acho Quem tá sem áudio, Cristo? Pessoal, dá um depoimento aí. Estão precisando de um depoimento. Tá travado mesmo? Eu não sei. Travou pra eles, pra nós não entendi agora. Boiei. Um monte de gente escrevendo que travou, mas pra nós não tá, né? Não. Em todo caso vai ficar gravado, tá? Depois. Tá bem. Pois então, Michele, eu acho que são tantos pontos, né? Mas, Norton, se o pessoal seguir dizendo que travou, a gente recomeça para finalizar e marca uma próxima. Acho que precisa ter outra, né, Norton? Tá de acordo? Vamos fazer. Agora estão dizendo que voltou. Então segue, Norton. Mas isso de poder pensar esse engodo perverso e justamente ir nessa via do engodo, de supor ter o que falta ao outro. Claro. E o imperativo... Ou de se supor ser também o que falta ao outro, né? Sim. Porque aí tem uma diferença que é preciso marcar com a neurose e a psicose, né? Porque na psicose, o sujeito de fato, ele se torna um objeto que preenche o outro. Quer dizer, percebe? E é interessante, né? E na neurose tem algo aí de um certo trabalho de se tentar fazer, mas que fica no trabalho, né? Sim. Né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho assim, em termos de constituição do sujeito, a gente ainda tem uns 10 minutos, eu acho. Sim. Em termos assim, constituição do sujeito, o que tu vê como diferença aí nessas três estruturas, Norton? Fala um pouquinho. Eu acho que podendo pensar a partir disso, né, Michele, dialogando essa questão com a clínica, que foi uma questão que tu colocaste antes, eu não consegui dar consequências para ela, e queria tentar dialogar essa questão agora com esta outra. De um lado, me parece que um dos desafios dessa clínica implica aquilo que eu dizia antes, das condições do analista de sustentar a sua ética, né? De suportar esse possível tudo que lhe vem à cabeça, né? E especialmente no que diz respeito à mostração do gozo, né? O segundo ponto que me ocorre também é como trabalhar no sentido de que o sujeito possa colocar em palavras essas imagens fixas que capturam as suas modalidades de gozo. Como, por exemplo, a perversão fetichista,
mas não que todo fetichista seja perverso. Não tomar o fetichismo necessariamente como uma perversão. Né? Claro. Quando esse trabalho ocorreu para mim, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, não me lembro ao certo, eu me deparei com um caso de um sujeito, tu me fizeste essa questão antes, eu achei importante retomar ela, de um sujeito que tinha uma modalidade absolutamente fixa de gozo. Ele não conseguia atingir o orgasmo de outra forma, era sempre a mesma. Ele precisava colocar o seu pênis entre os pés das suas mulheres. E elas não precisavam fazer nada. Né? Elas precisavam, de preferência, ficar absolutamente imóveis. E ele foi levado para tratamento por espancar algumas mulheres que, num determinado momento, não se submetia mais a esse roteiro fixo de gozo. Claro. Freud tem essa sacada de dizer que a perversão é um modelo rígido, fixo e repetitivo de gozo. Esse roteiro precisa se impor. E é interessante porque ele é rígido mesmo. Ele é fixo e é repetitivo. Então esse sujeito chegava para tratamento, na época, muito incomodado, porque ele havia ajudado essas mulheres a terem ascensão social. Porque contribuiu para a ascensão financeira delas, etc. E como então que elas o responsabilizavam juridicamente. Sim, e agora, mais, o quanto ele também, quer dizer, de alguma maneira, quer dizer, colocava como elas só eram sujeito graças a ele. Sim, elas não eram. Claro. É que aí o fetiche brilha a tal ponto que tudo se resume ao pé. Só que me parece que o desafio aí, na direção do tratamento, é como não tomar esse pé como um signo, e sim como um significante. Tá? Claro. E aí Lacan teve uma sacada diferente de Freud. Agora só uma coisa, eu acho que a segunda live a gente podia fazer sobre a clínica das perversões, que eu acho que é um tema importantíssimo. Vai, sim, pode seguir. Porque Lacan, para além de tomar o fetiche nesse campo escópico, tá, ele vai se interrogar como que o fetiche se constitui na história do sujeito. O que num determinado momento da história desse sujeito, na ressignificação simbólica dessa história, a sua modalidade de gozo se fixou no tal do pé. Por isso que é importante, que nesse caso, tomar o pé como um significante. Que o sujeito, ao falar do pé no transcorrer da análise, possa, quem sabe, ao seu tempo, deslocar o significante da imagem. Claro. E aí, quem sabe, não, mas aí, suas modalidades de gozo. Não, porque aí, retomar, né, é interessante, né, tu diz assim no livro, né, para essa prática se dar, faz-se necessário acionar o desejo do analista de realizar a leitura dos significantes que capturam as modalidades de gozo na perversão. É disso que se trata. Norton, assim, eu tô com medo da live encerrar. Tá bem, ficar meio sem chão aqui. Sim. Foi maravilhoso, incrível, assim, incrível mesmo, de verdade, falar contigo, muito bom. Proponho muito em breve, eu acho que daqui uns 15 dias, uma live sobre a clínica das superversões. Norton, o tema do livro tá lançando outro agora, facinho. Até porque, assim, às vezes, o que eu tenho feito, né, com os convidados, que são professores das pós que eu coordeno sempre, né? Claro. De propor sempre uma segunda ou uma terceira, em alguns casos, pra gente não deixar o tema pendurado. Acho ruim isso. Assim, claro, não deixar a coisa solta, sabe? Sim. Então eu proponho. Eu vou depois nos bastidores a gente entrar em contato contigo, mas pode ser o tema, a clínica das perversões, na segunda? Tá bem, vamos lá. Fica bem pra ti? Sim, fica. Talvez falar um pouquinho sobre a questão da pedofilia. Eu acho que o livro deve estar saindo aí no próximo mês. Claro. Tá, perfeito. Então tá. Legal. Gente, obrigado, Norton, obrigado, foi incrível. Eu que agradeço. Obrigado de verdade, é um prazer imenso falar contigo. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado a todos. Tivemos aí, em alguns momentos, quase 70 pessoas
presentes com a gente ao vivo. Obrigado a todos pela presença. É sempre muito bom contar, e mais, assim, eu acho que tem aí um trabalho coletivo, civilizatório de todos nós juntos, poder fazer frente a essa perversão que está colocada hoje, né, em uma lógica brutal, bárbara, e que bom, né, eu acho que de alguma maneira todos nós somos responsáveis pelo pacto civilizatório, e cabe a nós não só fazer frente à perversão, mas fazer frente a isso. Claro. Eu que agradeço. Também gostei bastante. Obrigada. Um abraço. Beijo valeu. A todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau.